Você sabe o que faz um senador? Não. Não sei. O senador faz diversas coisas para o país. O senador? Vários projetos, né? Legislar em favor do eleitor que votou nele, eles não fazem isso não. Ele fiscaliza as ações do governo. Acho que é isso. A função dele basicamente seria fazer leis para o nosso país. O senador é uma espécie de revisor da lei. É a casa revisora. Para entender o que faz um senador, é preciso conhecer melhor como funciona o Senado Federal. A instituição forma, junto com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo brasileiro. Enquanto o deputado representa o povo, o senador representa a unidade da federação. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem 3 representantes no Senado, o que promove o equilíbrio federativo. Desde que o Brasil se tornou uma república, em 1891, houve uma preocupação em equilibrar as relações entre os estados, entre a Federação Brasileira. Enquanto a Câmara dos Deputados possui uma representação proporcional, com bancadas de tamanho variado, o Senado Federal ele tem bancadas equitativas por estado. Ou seja, o Senado ele é a garantia de que os estados maiores não vão atropelar os estados menores na hora de compor uma legislação no Congresso brasileiro. Apesar de serem diferentes quanto à representatividade, os senadores e deputados federais têm atribuições em comum. Eles são responsáveis pela elaboração das leis do país e pela fiscalização do Poder Executivo. A legislação brasileira reserva algumas atribuições privativas ao Senado. Entre elas, a autorização de empréstimos para a União, os estados e os municípios e a aprovação de nomes para ocupar cargos públicos. Também cabe exclusivamente ao Senado julgar o presidente da República e outras autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Além disso, o Senado é a casa revisora dos projetos iniciados na Câmara dos Deputados. As decisões que são tomadas na Câmara dos Deputados, elas podem ser chanceladas ou não pelo Senado Federal. Dessa maneira, você cria uma balança, um sistema de pesos e contrapesos, e você pode evitar que os direitos das minorias, os direitos dos estados com menor população sofram atentados por parte de uma maioria qualquer que esteja constituída na Câmara dos Deputados. Para ser um senador, é preciso ser brasileiro nato e ter mais de 35 anos. A eleição é majoritária, ou seja, vence o candidato que obtém maioria simples. O mandato é de 8 anos e a renovação parlamentar é feita de forma alternada. Nós sempre temos um grupo de senadores que passa de uma legislatura para outra, alternadamente 1/3 e 2/3. Ou seja, isso também é uma questão importante para o equilíbrio institucional. Você sempre tem um grupo de legisladores, um grupo de membros do Poder Legislativo mantidos entre uma legislatura e outra. Ou seja, todas essas questões destacam o Senado como a casa da federação, a casa do equilíbrio federativo e a casa do equilíbrio institucional.